Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Então, olha só, hoje nós teremos a aula de língua portuguesa, matemática e ciências, né? Então, olha só, vou colocar aqui o material para vocês. Vamos começar então com a nossa aula de língua portuguesa e aqui nós temos o conteúdo sobre parágrafos, né? Nós já falamos sobre isso na nossa sala de aula, sobre o uso dos parágrafos e para que servem os parágrafos. Os parágrafos servem para nós organizarmos o nosso texto, né? Então, toda vez que a gente vai escrever um texto, nós organizamos o nosso texto através dos parágrafos. E todo parágrafo, a gente vai ver que existe esse recuo aqui, ó, esse espaço, esse pequeno espaço que está aqui, deixa eu marcar. Então, bem aqui, nós temos um espaço, ó, vocês estão vendo? Esse espaço aqui, no início de cada um desse início de texto, é chamado de parágrafo. Parágrafo não é a mesma coisa que travessão, viu, pessoal? Travessão é aquele traço que nós usamos no início de alguns parágrafos, quando é um diálogo, quando é uma conversa. O parágrafo não tem travessão, tá vendo? É um espaço, um recuo das letras, né? Então, geralmente, a gente pede para a criança deixar 2 dedos de distância quando a gente vai começar um parágrafo, quando elas estão escrevendo no caderno, né? Nas linhas do caderno. Então, olha só, lá no nosso texto, no nosso exercício, nós temos aqui a primeira atividade. Leia com bastante atenção os trechos do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, seguir organizados em 3 partes no quadro. Então, nós temos 3 quadros aqui. Esse primeiro quadro é uma apresentação da localização do lugar e do tempo em que as pessoas, em que se passa a história, né? Então, começa lá, era uma vez num lugar muito antigo, né? Então, esse é o início da história. Então, a gente reserva um parágrafo para começar a história dessa forma. Logo depois vem a apresentação do Aladim. Então, eu já falei o início da história, agora eu vou pular para um outro assunto dentro da minha história, que é a apresentação do personagem. Então, aqui no segundo parágrafo é feita a apresentação do Aladim. E no terceiro parágrafo, a apresentação da situação vivida pela mãe do Aladim. Então, esse assunto aqui já é sobre a situação vivida pela mãe, não é quem é Aladim. Então, eu reservei um outro parágrafo para esse fato do texto, né? Então, os parágrafos servem para eu organizar as minhas ideias dentro do texto. Letra A. Na primeira coluna do quadro, há indicações das informações apresentadas em cada trecho. Leia novamente essas informações com o professor. Então, você vai ler todas as informações. Primeiro trecho, ou seja, o primeiro parágrafo tem uma informação, depois tem outra informação, terceiro parágrafo, outra informação, né? Ao escrever textos, costumamos organizá-los em partes conhecidas como parágrafos. Para isso, deixamos um espaço em branco no início da primeira linha de cada parágrafo, um pouco depois da margem esquerda. Então, nós temos aqui, né, a identificação de onde é o parágrafo, esse espacinho que é deixado. Letra B. As informações presentes em cada parágrafo do quadro são as mesmas? Explique. A informação que tem no primeiro quadro é a mesma informação que tem no segundo? É a mesma informação que tem no terceiro? Não, né? São informações diferentes. Então, eu organizei primeiro parágrafo. Eu fiz uma apresentação do lugar, do tempo onde aconteceu a história. No segundo, eu tenho a apresentação do Aladim. E no terceiro parágrafo, eu falo sobre uma situação vivida pela mãe do Aladim. Então, cada um dos parágrafos apresenta uma situação diferente. C. Que característica marca o início de cada parágrafo? Então, o parágrafo ele é marcado pelo espaço. Nós deixamos aqui um espaço de alguns centímetros na frente de cada um desses parágrafos para indicar que é uma situação nova. Letra D. Por que o uso do ponto final no final de cada parágrafo é importante no texto? Vocês vão observar que cada um dos parágrafos tem um sinal de pontuação, ponto final. Por que ele é importante? Então, olha só, aqui embaixo já está te dando essa informação. Ó. O uso do parágrafo com o emprego do ponto final organiza o texto
visualmente e marca a sequência de ideias que vão, pouco a pouco, sendo apresentadas ao leitor. Então, para que serve o parágrafo e o sinal de pontuação, ponto final? Serve para dar um sentido ao texto, para apresentar ao leitor as ideias do texto, para organizar o texto, né? Número 2, forme duplas com o colega. Então, vocês estão em casa, né? Vocês vão fazer a atividade aí sozinhos. E ela é o seguinte, vocês têm que organizar os trechos a seguir e escrever na linha abaixo, que essa linha aqui está aqui embaixo, as sequências corretas dos parágrafos. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, um texto recortado em várias partes. Então, você tem aqui uma parte chamada parte A, parte B, parte C, parte D, parte E, F, G, H, I. Só que essas partes aqui, elas não são sequências uma da outra. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que identificar qual dessas partes, aqui são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 partes. Qual dessas partes aqui é a primeira? Então, olha só. Primeiro, nós identificamos o lugar, o tempo, o espaço, né? Então, qual dessas partes aqui, ó, logo aqui eu já encontrei a letra G. Na história, Ali Baba é um humilde lenhador que fica sabendo da existência de um tesouro. Então, a letra G é a primeira parte do texto. Então, eu vou vir aqui e vou escrever letra G. G maiúsculo, né? Letra G, vírgula. Depois eu vou identificar qual seria a próxima parte do texto. Aí você vai identificar a próxima parte do texto e vai colocar a letra aqui em cima, né? Então, você vai colocar a letra aqui em cima, vírgula. Encontra qual seria a próxima letra, parte do texto, e coloca a letra aqui. E aí, então, você tem 9 quadradinhos, então são 9 letras que você vai ter que colocar aqui na sequência certa, tá? Logo em seguida, nós vamos aqui para a nossa atividade de matemática. Na atividade matemática de hoje, nós vamos utilizar mais uma vez os cálculos de multiplicação para resolver as divisões. Pode ficar tranquilo que a gente já vai chegar daqui uns dias nos cálculos propriamente dito da divisão. Nós vamos utilizar a chave, né? Mas nós primeiro precisamos entender que nós vamos utilizar a multiplicação no processo de divisão. Então, na primeira atividade de hoje, o que vocês vão ter que fazer? Lembra que a gente fez uma atividade dessa daqui, lá na multiplicação? Então, vocês vão continuar fazendo. Ó, vocês vão pegar esses números que estão em cima, multiplicar por 3. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. 5 vezes 3 é igual a quanto? Igual a 15, né? Então, você vai colocar 15 aqui. Depois que você fez toda essa sequência, né? 2 vezes 3, coloca a resposta. 1 vezes 3, coloca a resposta. 0 vezes 3 dá 0. 4 vezes 3, você vai achar a resposta. Depois que você fez isso, você vai pegar os números que estão aqui e multiplicar por 2. Então, 21 vezes 2 vai dar quanto? Ó, 2 vezes 1 dá 2, né? E 2 vezes 2 dá 4. Então, vai dar 42. Depois, 15 vezes 2 é igual a 30. Então, você coloca 30. E vai seguindo a sequência aqui, respondendo tudo. Depois, o que nós vamos observar? Que esse número que está aqui, dividido por 2, vai dar a resposta que já está aqui. Essa resposta que está aqui, dividido por 3, vai dar as respostas que estão aqui. Então, multiplicando, os números aumentam, né? Então, vai da forma crescente e dividindo, os números vão para a forma decrescente, ou seja, do maior para o número menor, né? Você vai fazer isso na letra A e na letra D. Na letra C, o que nós vamos fazer? Nós temos o cálculo de divisão e ao invés de você realizar a divisão, né, usar chaves e tal, para você realizar a divisão, você vai utilizar a estratégia da multiplicação. Então, por exemplo, aqui nós temos o número 7, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Você vai lá na tabuada do 7, olha só, coloquei a tabuada do 7 aqui. 7 vezes quanto é igual a esse 42 que está aqui? Então, vamos procurar aqui, ó, 42. Onde está o 42? Está aqui, não é? Então, 7 vezes 6 é igual a 42. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6. Por que eu coloquei 6? Porque 7 vezes 6, que está aqui, ó, 7 vezes 6 é igual a 42. Por quê? Então, agora a resposta lá de cá. Por quê? Porque agora eu vou pegar essa resposta aqui e colocar ao contrário, ó. Porque 6 vezes o 7 que está aqui, então, eu coloco o 7 aqui. 6 vezes 7 é igual a
42. Entendido? Então, 7 vezes 6 é igual a 42. Então, você inverteu aqui, ó, 6, colocou o 6 aqui, 7, colocou o 7 aqui, e o 42 que antes aparecia primeiro, agora é o último, porque nós estamos fazendo o contrário, né? Como se fosse tirando a prova real da divisão. E aí, logo em seguida, vamos lá para a atividade de ciências, ambiente e atividades agropecuárias. Então, nós vamos falar de novo sobre agricultura e pecuária. Nós estamos falando sobre esse assunto desde segunda-feira, né? Só que dentro de geografia, dentro de história, dentro de ciências. Isso se chama integração de conteúdos ou interdisciplinaridade, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o solo, né? Quando a gente trabalha com agricultura e pecuária, nós mexemos com a estrutura do solo. Então, nós temos aqui, ó, uma imagem, nós temos várias árvores, então são árvores nativas, ou seja, vegetação, né, uma floresta, e do lado nós temos aqui o solo exposto, ou seja, não tem nenhuma árvore para proteger o solo. O que é o solo? É a terra. Então, toda a vegetação, todas as plantas foram retiradas. Essas plantas foram retiradas para quê? Pode ser para plantar, né? Porque para a gente plantar, por exemplo, fazer uma plantação como essa aqui de alface, nós precisamos retirar todas as outras plantas que existiam aqui. Ou pode ser também para criação de animais, né? De boi, de vaca, de búfalos, de qualquer outro animal aí que é realizado na pecuária. E aí, nós vamos perceber o quê? Que quando a gente tira, né, a vegetação de um lugar, esse lugar ele fica desprotegido, o solo ele empobrece, o lugar fica sem proteção. Se acontecer que uma ventania, não tem as árvores para proteger esse solo, os animais que existiam aqui, eles tiveram que ir para outros lugares, muitos acabam morrendo, né? Então, olha só, número 1, descreva o que chama sua atenção nessa imagem. Então, o que chama sua atenção nessa imagem? Nós temos uma imagem de uma floresta muito bonita, né? Cheia de árvores, e nós temos do outro lado tudo destruído. Mas e para você, o que chama atenção nessa imagem? 2, você acha que o ambiente fotografado passou por mudanças? Em caso afirmativo, quais foram elas e por que elas ocorreram? Então, você acha que esse ambiente que está aqui sofreu mudanças? Olha que tem uma linha certinha aqui, né? Isso aqui não foi uma transformação natural. Quem fez isso foi o homem. Então, passou por mudanças? Sim, passou. E aí, quais foram os motivos que você acha que o homem destruiu essa parte de cá da natureza, dessa vegetação? Provavelmente foi para plantar ou para realizar a pecuária, né? Criação de animais. 3. Imagine que nessa área ocorra uma tempestade com chuvas e ventos muito fortes. Em que parte desse local o solo sofrerá mais alterações? Você acha que se tiver aqui uma chuva bem pesada, bem forte, com muito vento forte, qual é a parte que mais vai sofrer? Vai ser essa parte aqui que não tem árvores para proteger o solo, ou seja, a terra, ou vai ser essa parte aqui que está cheia de árvores protegendo o solo? Em seguida, nós temos aqui mais um texto, né, o uso do solo em atividades agropecuárias. Então, nós vamos ver aqui que vários seres vivos dependem, né, do ambiente, igual está aqui, uma floresta completa, né, cheia de plantas típicas de uma região, porque cada animal de uma região, então eles precisam de vegetações também típicas da região para sobreviver. E quando nós retiramos essas plantas para poder plantar ou criar animais, nós estamos destruindo o ambiente, ou seja, o habitat desses seres vivos que viviam aqui, né? E aí o homem destrói para quê? Para plantar arroz, plantar feijão, plantar milho, soja, legumes, frutas e vários outros vegetais que nós utilizamos na nossa alimentação. Só que às vezes o homem destrói uma parte muito grande, ou seja, em larga escala, né? Porque a produção às vezes também é uma produção em larga escala, ou seja, se produz muito e isso acaba agredindo muito o meio ambiente, né? Nós temos aqui também pastagens que alimentam o gado, também dependem do solo. Então, às vezes, quando nós vamos criar gado, né? Os fazendeiros vão criar gados ou leiteiro ou de corte. O que é o gado de corte? É o gado que serve para nós nos alimentarmos da carne, né? Por isso que falo de corte, né? Que nós nos alimentamos da carne. E o gado leiteiro é o que nos fornece leite, né? São as vacas leiteiras. Esses gados precisam de um espaço para eles
viverem. Então, precisa de um pasto. E aí, os pecuaristas destroem ali aquela floresta que existe naquele lugar para colocar esses animais. Isso provoca também desmatamento, né, erosões, que nós podemos perceber. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso, mas o que é que vocês devem fazer? Responder os exercícios 1, 2, 3, aí no livro de vocês, se não tiver espaço pode ser no caderno, e vão ter que gravar um vídeo falando que vocês compreenderam sobre a utilização do solo, ou seja, como que os agricultores e os pecuaristas utilizam o solo e o que essa utilização pode causar ao meio ambiente, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Quero ver aí os trabalhos de vocês, certo? Beijos, tchau, tchau.